E aí, pessoal, vocês já imaginaram o que acontece quando um bando de capitães do mato, aqueles caçadores de escravizados fugidos mais temidos do Brasil colonial, simplesmente desaparece na mata? Não estamos falando de um ou dois não, galera. Estamos falando de 17 homens armados até os dentes, conhecedores da mata, rastreadores profissionais que literalmente sumiram do mapa em apenas 7 noites. 7 noites de puro terror que aconteceram em 1851, bem aqui no nosso Brasil, numa quilomba escondida nas profundezas da Mata Atlântica. E o mais impressionante, ninguém esperava que fossem justamente as mulheres dessa comunidade que iriam virar o jogo de uma forma tão brutal e definitiva. Prepara o coração porque essa história vai te arrepiar do começo ao fim. E eu vou te contar cada detalhe sangrento, cada estratégia genial e cada momento de vingança que marcou essas 7 noites que mudaram tudo. Antes de começar essa jornada insana, se inscreve no canal e deixa aquele like maroto aí embaixo. Essa história precisa ser compartilhada e você vai entender o porquê já já. Bora lá! Tudo começou numa tarde abafada de março de 1851, quando o sol castigava as costas suadas dos trabalhadores nas fazendas de café do interior do Rio de Janeiro. A quilomba do Riacho Negro, como era conhecida pelos poucos que sabiam de sua existência, estava escondida numa região tão densa da Mata Atlântica que nem os índios mais corajosos se aventuravam por lá. Ela tinha sido fundada 15 anos antes por um grupo de 43 pessoas que conseguiram fugir de uma fazenda especialmente cruel, onde o senhor tinha o costume macabro de marcar os escravizados, não apenas com ferro quente, mas também cortando pedaços das orelhas de quem tentava escapar. A quilomba era diferente de qualquer outra que você já ouviu falar. Primeiro, porque ela era liderada por 3 mulheres, não por homens como era comum. Dandara, uma mulher de uns 45 anos que tinha cicatrizes profundas nas costas e um olhar que gelava qualquer um, era a estrategista principal. Ao lado dela tinha Luzia, mais nova, com seus 30 anos, que conhecia cada planta medicinal e venenosa da mata como ninguém. E por último, mas não menos importante, tinha Joana, a mais velha das 3 com seus 52 anos, que tinha sido parteira na fazenda e sabia exatamente onde acertar um homem para ele sofrer antes de morrer. Naquela tarde de março, foi o jovem Miguel, um garoto de apenas 16 anos, que fazia a vigilância na borda da mata, quem avistou a movimentação estranha. Ele tinha subido numa sapucaia gigante, dessas que levam séculos para crescer, e de lá de cima conseguia ver a trilha que vinha do lado da fazenda mais próxima, a uns 10 quilômetros de distância. O coração de Miguel quase saiu pela boca quando ele viu a coluna de homens se aproximando. Não eram apenas alguns capangas fazendo ronda, eram 17 capitães do mato, todos armados com espingardas, facões, pistolas e aquelas redes pesadas que usavam para capturar gente como se fossem animais. Miguel desceu daquela árvore tão rápido que raspou a pele dos braços inteiros, mas nem sentiu a dor. Ele correu pelos atalhos secretos da mata, pulando troncos caídos, desviando de cipós, com o pulmão queimando e as pernas tremendo de medo e adrenalina. Quando chegou na clareira central da quilomba, onde ficavam as cabanas principais, ele gritou com toda a força que tinha: "Capitães do mato, 17, vindo pela trilha leste!" A reação foi imediata. As crianças foram recolhidas para as cabanas mais escondidas no fundo da mata. Os homens pegaram as poucas armas que tinham, algumas lanças feitas de madeira e ferro roubado, facões velhos, 2 espingardas que tinham sido conquistadas em fugas anteriores. Mas foi quando Dandara levantou a mão pedindo silêncio que todo mundo parou para ouvir. "Não vamos fugir dessa vez", ela disse com aquela voz grave e firme que não admitia contestação. "Já fugimos demais, já perdemos gente demais. Meu filho foi levado há 3 anos por capitães do mato e eu nunca mais vi ele. A filha da Teresa foi morta a tiro quando tentou resistir. O velho Joaquim apanhou tanto que ficou cego de um olho. Chega." O silêncio que caiu sobre a comunidade era pesado, tenso. Todo mundo ali sabia o que ela estava propondo. Não era apenas se defender, era contra-atacar, era virar o jogo de uma vez por todas. Luzia se adiantou e colocou a mão no ombro de Dandara. "Eu conheço essas matas melhor que qualquer um desses homens. Sei onde tem buraco de cobra, onde a terra é falsa e engole, onde os galhos são fracos demais para aguentar o peso de um homem adulto. Podemos usar a própria mata contra eles." Joana, a mais velha, cuspiu no chão e disse: "E eu sei exatamente como fazer cada um deles sofrer. Não vai ser rápido, vai ser lento, muito lento." A decisão estava tomada. Eles não iam fugir. Iam preparar uma armadilha que aqueles 17 capitães do mato nunca iam esquecer. Ou melhor, não iam viver para contar. As primeiras horas foram de preparação frenética. Luzia coordenou a coleta de plantas específicas. Tinha a Comigo Ninguém Pode, que causa queimaduras terríveis na pele. Tinha a arruda do mato, que em grandes quantidades causa alucinações e dores de
cabeça tão fortes que a pessoa fica incapacitada. Tinha o timbó, aquele veneno poderoso que os índios usavam para pescar, que paralisa os músculos lentamente. E tinha, claro, a mamona, cujas sementes moídas e misturadas com comida causam uma morte lenta e extremamente dolorosa. Enquanto isso, os homens da quilomba, sob orientação de Dandara, preparavam armadilhas físicas, cavaram buracos profundos cobertos com folhas e galhos finos. No fundo, colocaram estacas afiadas de madeira dura, amarraram cipós nas alturas das trilhas, criando laços que podiam enforcar ou derrubar um homem galopando. Prepararam troncos pesados suspensos que, quando ativados, esmagavam qualquer coisa no caminho. A noite caiu sobre a mata com aquele silêncio pesado que só quem já esteve numa floresta fechada conhece. Não tinha lua naquela primeira noite, o que era perfeito para os planos deles. Os capitães do mato tinham acampado a cerca de 3 quilômetros da quilomba, achando que estavam seguros, que no dia seguinte iam atacar de surpresa ao amanhecer. Mas eles não sabiam que eram eles os surpreendidos. Dandara escolheu 5 pessoas para a primeira missão noturna. Ela mesma, Luzia, e 3 homens dos mais silenciosos da comunidade. Tomé, um homem alto e magro que se movia na mata como uma sombra. Benedito, que tinha mãos tão firmes que podia cortar a garganta de alguém sem fazer barulho. E Cipriano, o mais jovem dos 3 com seus 22 anos, mas que tinha uma pontaria mortal com lanças. Eles se moveram pela mata usando apenas o conhecimento íntimo que tinham de cada árvore, cada pedra, cada som. Luzia ia na frente, indicando com gestos onde pisar, onde desviar. Levaram quase 2 horas para percorrer aqueles 3 quilômetros, mas quando chegaram perto do acampamento dos capitães do mato, eles eram fantasmas invisíveis na escuridão. O acampamento tinha 3 fogueiras acesas. Típico de gente que não conhecia mata de verdade. Achavam que o fogo ia mantê-los seguros, mas na verdade só cegava eles para tudo que estava além do círculo de luz. Dandara contou rapidamente. 8 homens acordados, conversando, comendo, bebendo cachaça. Os outros 9 já estavam deitados em redes armadas entre as árvores, alguns já roncando. Foi Luzia quem teve a ideia genial. Ela tinha trazido uma mistura de ervas secas que, quando queimadas, soltavam uma fumaça densa e que causava um sono profundo, quase como um desmaio. Ela se aproximou de mansinho, tão silenciosa que nem as folhas secas faziam barulho sob seus pés descalços, e jogou punhados dessa mistura nas 3 fogueiras. A fumaça começou a subir, diferente, mais espessa, com um cheiro adocicado que disfarçava bem o propósito mortal. Os capitães do mato nem desconfiaram. Continuaram conversando, rindo das histórias que contavam sobre escravizados que tinham capturado, se gabando das recompensas que iam receber por essa quilomba. 15 minutos depois, o primeiro caiu. Simplesmente desabou da tora onde estava sentado, como se tivesse apagado. Os outros acharam engraçado. Riram, acharam que ele tinha bebido demais. Mas então, outro caiu, e quando o quarto começou a cambalear, tentando entender o que estava acontecendo, já era tarde demais. Seus joelhos fraquejaram e ele caiu de cara no chão. Foi aí que Dandara e os outros saíram das sombras. O silêncio era total, só quebrado pelos roncos dos homens desacordados e pelo crepitar das fogueiras. Eles eram 17 e estavam completamente à mercê. Dandara olhou para cada um dos seus companheiros e disse em voz baixa: 3 cada noite. Vamos fazer isso durar. Vamos fazer eles sentirem o medo que a gente sempre sentiu. Escolheram 3 dos capitães do mato, os que pareciam ser os líderes pelo jeito que estavam vestidos e pelas armas melhores que carregavam. Tomé e Benedito os amarraram firme, amordaçaram e os carregaram para dentro da mata. Antes de sair, Dandara fez questão de deixar um recado. Ela pegou o carvão da fogueira e escreveu no tronco de uma árvore grande, bem onde eles não podiam deixar de ver quando acordassem. 3 foram. Quantos vão restar? A caminhada de volta levou mais tempo, porque estavam carregando 3 homens adultos, mesmo que desmaiados. Quando chegaram na quilomba, já estava quase amanhecendo. Os 3 capitães foram levados para uma área afastada, uma espécie de clareira pequena, cercada de árvores tão densas que bloqueavam até a luz do sol. Quando os 3 acordaram, algumas horas depois, a realidade que encontraram era um pesadelo. Estavam amarrados cada um numa árvore diferente, com cordas tão apertadas que cortavam a circulação. A primeira coisa que viram foi Joana, a parteira, a curandeira, a mulher que conhecia cada ponto fraco do corpo humano. Vocês já se perguntaram, ela começou falando devagar com aquele sotaque carregado de quem tinha vindo da África ainda criança. Quantas pessoas a gente perdeu para homens como vocês? Quantas mães nunca mais viram seus filhos? Quantos pais foram mortos na frente das famílias? O que aconteceu nas horas seguintes, eu não vou descrever em detalhes porque é pesado demais, mas vou te dizer que Joana cumpriu sua promessa. Foi lento, foi doloroso, e quando finalmente acabou, os corpos foram deixados num lugar específico da mata, pendurados em árvores, como um aviso. Enquanto isso, no acampamento dos capitães do mato, o caos tinha se instalado
abalado. Quando acordaram da fumaça narcótica, demoraram para entender o que tinha acontecido. As armas ainda estavam lá. A comida e a água estavam intocadas, mas 3 dos seus tinham sumido. E tinha aquela mensagem aterrorizante escrita na árvore. O líder do grupo, um homem de uns 50 anos chamado Severino, veterano com mais de 20 anos caçando pessoas fugidas, nunca tinha visto nada assim. Escravizados fugidos não atacavam. Eles fugiam, se escondiam, imploravam quando eram pegos. Mas isso era diferente. Isso era guerra. Vamos embora, disse um dos capitães mais jovens com a voz tremendo. Isso não tá certo. Eles nunca agiram assim. Mas Severino era orgulhoso demais. Voltar com o quê? Sem os 3 e sem a recompensa? Vamos ser motivo de piada. Não, a gente continua, mas agora a gente fica esperto. Eles passaram o dia todo procurando pelos 3 companheiros desaparecidos, mas era como se a mata tivesse engolido eles. Não acharam rastro, não acharam sangue, nada. E quanto mais procuravam, mais sentiam aquela sensação de estarem sendo observados, de que tinha olhos nas sombras, de que cada árvore podia esconder uma ameaça. Galera, se você tá gostando dessa história e quer saber como termina essa saga insana, não esquece de deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Essa é uma história real que precisa ser conhecida. A segunda noite chegou e os capitães do mato estavam paranoicos. Dobraram a guarda, 4 homens acordados o tempo todo, revezando. Tinham movido o acampamento para um lugar mais aberto, onde podiam ver melhor ao redor. Acharam que estavam seguros. Mas Dandara e seu grupo já tinham previsto isso. Dessa vez a estratégia foi diferente. Não iam usar fumaça, porque os capitães estavam esperando por isso, com panos molhados perto do rosto. Não, dessa vez iam usar o medo da própria mata. Luzia tinha preparado algo especial. Ela conhecia os sons da floresta como ninguém. Sabia imitar o grito de uma onça pintada tão perfeitamente que até as próprias onças respondiam. Sabia fazer o som de cobra cascavel que fazia qualquer um congelar de terror. E ela tinha trazido instrumentos, pedaços de bambu, cabaças secas, ossos, que criavam sons que não eram de animal nenhum, sons que arrepiavam a espinha. Por volta da meia-noite, quando a escuridão estava mais densa, os sons começaram. Primeiro baixinho, distante, um gemido longo, sobrenatural, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Os guardas levantaram as armas, os olhos arregalados tentando enxergar na escuridão. Que porra é essa? Um deles sussurrou. O som aumentou. Agora eram vários, sobrepondo-se. Gritos, gemidos, algo que parecia choro de criança misturado com rosnado de animal. E então, o pior, vozes sussurrando nomes. Os nomes dos 3 que tinham desaparecido na noite anterior. Antônio, Antônio, vem com a gente. Um dos guardas, um homem jovem e supersticioso chamado Paulo, deixou cair a espingarda. São eles, são os espíritos deles. A mata tá amaldiçoada. Cala a boca, Severino rugiu, mas até ele estava com a voz tremendo. São só truques. Eles estão tentando nos assustar, mas os sons não paravam. E então começaram as luzes. Pequenos pontos de luz verde azulada que flutuavam entre as árvores, aparecendo e desaparecendo, dançando como almas penadas. Na verdade, eram vagalumes que Luzia tinha capturado e colocado em pequenas gaiolas de palha, que ela e os outros moviam na escuridão, mas para aqueles homens apavorados era pura assombração. Foi nesse momento de pânico total que Dandara atacou. Não com armas, não com violência direta, com estratégia cirúrgica. Cipriano, escondido numa árvore a uns 20 metros, tinha 3 lanças. Ele esperou o momento exato em que 2 dos guardas estavam olhando na direção oposta, hipnotizados pelos sons e luzes. A primeira lança cortou o ar silenciosa e mortal, acertando um dos guardas bem no pescoço. Ele caiu sem conseguir gritar, só um gargarejo abafado. A segunda lança veio 3 segundos depois, acertando outro guarda nas costas, perfurando o pulmão. Ele caiu tentando gritar, mas só conseguiu um sussurro sangrento. O caos explodiu. Os capitães restantes começaram a atirar para todos os lados, no escuro, sem ver nada, desperdiçando munição e acertando apenas árvores e sombras. E nessa confusão toda, Tomé e Benedito se aproximaram por trás, silenciosos como a morte, e pegaram mais um, puxando ele para a escuridão da mata, com a mão firme na boca dele para abafar qualquer som. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o acampamento dos capitães do mato estava manchado de sangue. 2 corpos ainda jaziam ali, porque não tinha dado tempo de levá-los, e mais um tinha sumido. Na mesma árvore de antes, uma nova mensagem em carvão. Mais 3. Vocês ainda querem continuar? Dos 17 capitães do mato originais, agora restavam 11, e o moral estava completamente destruído. A gente precisa ir embora agora, gritou Paulo com os olhos arregalados, quase em lágrimas. Isso não é natural. Essa mata tá amaldiçoada, eles têm poderes. Metade dos homens concordou. Queriam abandonar tudo e correr de volta para a civilização. Mas Severino e outros 5 eram orgulhosos demais, teimosos demais, ou talvez simplesmente acostumados demais com violência para aceitar
aceitar a derrota. Quem quiser ir, vai, Severino disse, cuspindo no chão. Mas não venham chorar quando eu voltar com a recompensa toda para mim. 6 homens pegaram suas coisas e fugiram praticamente correndo, nem olharam para trás. Sobraram Severino e mais 5. Rodrigo, um brutamontes que tinha fama de nunca ter deixado um fugitivo escapar. Joaquim, especialista em rastreamento. Mateus, o melhor atirador do grupo. E 2 irmãos, Gabriel e Antônio, que sempre trabalhavam juntos. 6 homens contra toda uma quilomba. Mas esses 6 eram os mais perigosos, os mais experientes, os que não iam desistir fácil. Dandara observava tudo de longe, escondida na copa de uma árvore gigante. Ela viu os 6 covardes fugirem e sentiu uma pontada de decepção. Queria que todos pagassem, mas ao mesmo tempo viu que os 6 que ficaram eram exatamente os que mereciam sofrer mais. Mudamos a estratégia, ela disse quando voltou para a quilomba. Esses 6 não vão cair nas mesmas armadilhas. São espertos, experientes. Então vamos usar a arma mais mortal que temos. A terra que eles pisam, a água que bebem, o ar que respiram. Luzia, chegou sua hora de brilhar. O que Luzia preparou nas próximas horas foi diabólico na sua simplicidade e eficácia. Ela conhecia o caminho que os capitães do mato usavam para buscar água num riacho próximo. Era o único ponto de água doce num raio de vários quilômetros. Se eles não bebessem dali, teriam que voltar quilômetros para trás. Ela pegou raízes de mandioca brava, aquela que é venenosa se não for preparada do jeito certo, e extraiu o ácido cianídrico em forma concentrada. Misturou com resinas de árvores para criar uma pasta que podia ser espalhada nas pedras às margens do riacho. Quando alguém enchesse um cantil ou bebesse direto da mão, levaria pequenas quantidades desse veneno. Não o suficiente para matar imediatamente, seria óbvio demais, mas o suficiente para causar dor de barriga severa, vômito, fraqueza progressiva. Ao mesmo tempo, ela espalhou nas trilhas próximas ao acampamento uma mistura pulverizada de plantas que causavam irritação na pele quando combinadas com suor. Quanto mais eles caminhassem, suassem sob o sol tropical, mais a coceira e a dor iam aumentar. A terceira noite foi de espera. Dandara e seu grupo não atacaram, deixaram o veneno e as plantas fazerem o trabalho, e funcionou melhor do que esperavam. Por volta do meio-dia do terceiro dia, Mateus, o atirador, começou a vomitar violentamente. Achou que era algo que tinha comido, mas logo Joaquim também começou. Depois, os irmãos Gabriel e Antônio. Até o grandalhão Rodrigo estava com a barriga embrulhada, dobrado de dor. Só Severino parecia estar bem, porque ele tinha o costume de ferver a água antes de beber, uma mania que tinha salvado a vida dele mais vezes do que podia contar. Mas ele estava sozinho agora com 5 homens completamente debilitados. Tem algo errado com a água, ele disse, jogando fora os cantis. Não bebam mais nada daqui, mas o estrago já estava feito. Os homens estavam fracos, desidratados, e a combinação das plantas irritantes com o suor tinha deixado a pele deles em carne viva, coberta de feridas que coçavam e ardiam como fogo. Foi nessa noite que Dandara decidiu atacar novamente, mas dessa vez ela queria que fosse pessoal. Ela foi sozinha, contra os conselhos de todos na quilomba. Levou apenas uma faca longa e afiada, que tinha sido do capataz da fazenda de onde tinha fugido. A mesma faca que tinha sido usada para marcar escravizados com cortes nas orelhas. Severino estava acordado, fazendo guarda, enquanto os outros 5 gemiam de dor em suas redes. Ele tinha uma espingarda carregada no colo, uma pistola no cinto e estava alerta, os olhos vasculhando a escuridão. Mas Dandara não veio pela mata, ela veio de cima. Tinha passado horas se movendo de árvore em árvore pelas copas, usando cipós e galhos entrelaçados até estar diretamente acima dele. E então, com um movimento que ela tinha praticado mentalmente 1000 vezes, ela se deixou cair. O impacto derrubou Severino da tora onde estava sentado. A espingarda voou longe. Ele tentou puxar a pistola, mas Dandara foi mais rápida, enfiando a faca através da mão dele, pregando ela no chão de terra. O grito dele acordou os outros 5, que tentaram se levantar das redes, mas estavam fracos demais, lentos demais, e foi quando viram que não era só Dandara. Todo o grupo tinha vindo. Tomé, Benedito, Cipriano, Luzia, Joana e mais 10 outros membros da quilomba, todos armados, todos com olhos cheios de uma vingança que tinha fermentado por anos de sofrimento. Não houve luta, não houve chance de defesa. Foi uma execução metódica e planejada. Mas antes de morrer, Severino teve que ouvir Dandara contar a história dela, como ela tinha sido arrancada da família aos 7 anos, como tinha sido marcada com ferro quente aos 10, como tinha visto o filho dela, seu único filho, ser vendido para outra fazenda quando ele tinha apenas 5 anos e nunca mais tinha tido notícias dele, como tinha fugido 3 vezes e sido recapturada 3 vezes, cada vez apanhando até quase morrer. Você e seus iguais, ela disse com a voz tremendo de emoção contida. Vocês nos caçaram como animais, nos venderam, nos estupraram, nos mataram, acharam que éramos
menos que humanos. Então agora sinta o que é ser caçado, sinta o que é ter medo, sinta o que é não ter escapatória. O que aconteceu depois, nas próximas horas, foi brutal. Não vou entrar em detalhes gráficos, mas cada um dos 6 capitães do mato restantes foi confrontado com os crimes específicos que tinha cometido ao longo da vida, e eles tinham cometido muitos. Luzia tinha reconhecido Rodrigo como o homem que tinha matado o marido dela a pauladas. Joana reconheceu Joaquim como quem tinha capturado e devolvido a filha dela, que depois morreu de infecção nos ferimentos da surra que levou. Quando o sol nasceu na quarta manhã, 6 novos corpos estavam pendurados nas árvores, em lugares estratégicos, onde seriam encontrados por qualquer um que viesse procurar, e em cada um, uma mensagem diferente, escrita em pedaços de pano amarrados aos corpos. Este caçou crianças, este matou mulheres grávidas, este estuprava antes de devolver as fazendas. Dos 17 capitães do mato que tinham chegado com tanta confiança, nenhum sobreviveu. 6 tinham fugido no pânico, mas mesmo esses carregavam o trauma do que viram e nunca mais voltaram a trabalhar caçando fugitivos. Mas a história não termina aí. O que aconteceu depois é tão importante quanto a vingança em si. Quando as notícias do massacre chegaram às fazendas vizinhas, o pânico se espalhou como fogo. Pela primeira vez, os senhores de escravos sentiram medo real. Perceberam que as pessoas que mantinham acorrentadas, açoitadas, humilhadas, não eram objetos passivos. Eram seres humanos capazes de se organizar, de lutar, de vingar. Várias fazendas da região aumentaram a segurança, mas o efeito foi o oposto do esperado. Quanto mais repressão, mais fugas aconteciam, e muitos desses fugitivos iam direto para a Quilomba do Riacho Negro, que agora tinha uma reputação lendária. Em 3 meses, a população da Quilomba tinha dobrado. Chegou a ter mais de 100 pessoas vivendo lá, incluindo não só pessoas negras fugidas da escravidão, mas também alguns indígenas que tinham sido expulsos de suas terras e até mesmo 2 brancos pobres que tinham se rebelado contra os fazendeiros. Dandara, Luzia e Joana se tornaram lendas vivas. Histórias sobre elas eram contadas em sussurros nas senzalas, ganhando proporções míticas. Diziam que Dandara podia desaparecer na névoa, que Luzia conseguia falar com os animais da floresta, que Joana tinha poderes sobrenaturais de cura e maldição. Mas a verdade era mais poderosa que qualquer lenda. A verdade é que eram apenas 3 mulheres extremamente inteligentes, corajosas e determinadas, que usaram conhecimento, estratégia e trabalho em equipe para virar o jogo contra um sistema que parecia invencível. A Quilomba do Riacho Negro durou mais 33 anos depois desses eventos, até 1884, quando a abolição já estava próxima e muitos membros simplesmente se integraram às cidades e vilas como pessoas livres. Nunca mais foram atacados por capitães do mato. Nenhum nunca mais teve coragem. Dandara viveu até os 72 anos, morrendo pacificamente cercada por uma comunidade que ela ajudou a proteger e construir. Luzia se tornou uma curandeira respeitada até mesmo por pessoas brancas das redondezas, que secretamente procuravam seus conhecimentos medicinais. Joana treinou 5 novas parteiras antes de morrer, garantindo que o conhecimento dela continuasse vivo. Mas o legado delas vai muito além. Aquelas 7 noites de 1851 provaram algo fundamental, que a resistência organizada era possível, que o conhecimento ancestral tinha poder real, que mulheres podiam liderar movimentos de libertação tão bem ou melhor que homens, e que a união de pessoas oprimidas podia derrotar até os opressores mais brutais. Hoje, quando a gente estuda a história do Brasil, muitas vezes nos contam sobre as quilombas como se fossem apenas lugares onde pessoas fugidas se escondiam. Raramente nos contam sobre a resistência ativa, sobre as batalhas, sobre a inteligência estratégica. Raramente nos contam sobre mulheres como Dandara, Luzia e Joana, mas essas histórias precisam ser contadas, precisam ser lembradas, porque elas mostram que nossos ancestrais não foram vítimas passivas, foram guerreiros, estrategistas, revolucionários, pessoas que olharam para um sistema de opressão que parecia absoluto e disseram não, não com a gente, não mais. A história da Quilomba do Riacho Negro e das 7 noites de terror que viraram o jogo contra os capitães do mato é um lembrete poderoso, um lembrete de que a liberdade nunca é dada, ela é conquistada. Os 6 capitães do mato que fugiram espalharam a história por todo o interior do Rio de Janeiro. Falaram de uma quilomba amaldiçoada, de mulheres que eram feiticeiras, de uma mata que devorava homens. A verdade era mais simples e mais poderosa. Era só gente lutando por liberdade com tudo que tinha. Nos anos seguintes, nenhum outro grupo de capitães do mato teve coragem de se aproximar daquela região. A quilomba cresceu em paz, desenvolveu agricultura, criou escolas para ensinar as crianças, construiu uma comunidade real e duradoura. Dandara viveu o suficiente para ver a lei do ventre livre ser assinada em 1871. Chorou naquele dia, lembrando do filho que tinha perdido, mas também
sorrindo porque sabia que tinha contribuído para a mudança, mesmo que pequena. Sua última frase antes de morrer, rodeada pela comunidade, foi: "A gente provou que eles podem sangrar, que eles podem sentir medo. Nunca esqueçam disso." E essa, minha gente, é a história real de como 17 capitães do mato encontraram seu fim em 7 noites de 1851, nas mãos de pessoas que se recusaram a continuar sendo vítimas. Uma história de resistência, estratégia e coragem que o Brasil precisa conhecer. Se você chegou até aqui, deixa aquele like e se inscreve no canal. Compartilha essa história, porque ela precisa ser contada, recontada e nunca esquecida. Comenta aí embaixo o que você achou dessa história insana. Valeu, galera. Até a próxima.